Efésios 1, de 15 a 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Obrigado, Pai, porque a tua palavra foi lida nessa noite. E a tua palavra é viva, poderosa e eficaz, e mais cortante do que uma espada de dois fios, e penetra no mais íntimo do nosso coração. Suplicamos a ti, Pai bendito, que tu faças isso conosco mais uma vez. Que a tua palavra permeie nossas mentes. Que a tua palavra fale fundo na nossa alma, lá no mais íntimo do nosso ser. Tu reveles a nós a tua verdade. Que o Senhor fale conosco. Que o teu Santo Espírito comunique a nós a tua grandeza. Ó Pai, suplicamos isso porque não temos capacidade de entendê-la perfeitamente. Não temos capacidade de transmiti-la perfeitamente. E não temos capacidade, ó Deus, de retê-la em nosso coração e praticá-la, se o Senhor não for conosco. Tu mesmo disseste, Senhor, que sem ti nada podemos fazer. Por isso nós rogamos a tua bênção e a tua misericórdia nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, no ano de 2009, foi bastante noticiado no Brasil a respeito de algumas famílias pobres lá do sertão nordestino que ficaram ricas da noite para o dia. Eles descobriram que tinham um verdadeiro tesouro no fundo do seu quintal. Eles estavam procurando água e encontraram petróleo. Com o dinheiro recebido, eles tiveram seus problemas de falta de dinheiro solucionados assim, rapidamente. Você imagina lá no Nordeste a falta d'água, a miséria e as dificuldades que muitos têm. Então essas famílias foram agraciadas, né? Encontraram petróleo lá no quintal deles. Amados, eu comparo isso à realidade espiritual de muitas pessoas que estão vivendo uma verdadeira miséria espiritual, quando na verdade estão andando ao lado daquele que é a fonte de todas as bênçãos. Daquele que pode solucionar seus problemas, daquele que pode dar-lhes paz em meio às lutas, daquele que pode transformar os seus corações e transformar o caos em bênção. Muitas vezes esse caos, amados, está presente na casa da própria pessoa e uma pessoa que conhece o Evangelho. Então, como pode ser isso? É interessante, irmãos, que a Bíblia nos apresenta nesse texto que nós lemos bênçãos maravilhosas que o povo de Éfeso precisava descobrir. O apóstolo Paulo transmite a eles então esse recado precioso de Deus acerca de bênçãos maravilhosas que o Senhor já havia dado a eles e o Senhor já deu a nós e que eles precisavam encontrar tais bênçãos em Cristo Jesus. É interessante, irmãos, que quando a gente lê Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão,
Essas cartas são denominadas cartas da prisão, porque elas foram escritas pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma. Ele foi preso 2 vezes. Durante essa primeira prisão, ele foi mantido sob o cuidado da guarda pretoriana durante 2 anos. Se você quiser saber mais a respeito, está em Atos capítulo 28, lá pelo versículo 30. Foi quando essas cartas foram escritas. E Paulo previa a sua libertação. Ele foi liberto. Realizou algumas viagens, escreveu 1 Timóteo e Tito. E depois disso ele foi preso novamente. Foi aprisionado de novo. Foi quando ele escreveu 2 Timóteo. E então ele foi morto. A carta aos Efésios, amados, então, foi escrita naquele primeiro período de aprisionamento que Paulo passou, que Paulo teve. E nesse texto, então, o apóstolo Paulo faz algumas considerações aí a respeito da espiritualidade daquele povo. Meus irmãos, nós estamos acabando um ano, e mais um ano está começando. Daqui a pouco vai chegar 2013. E é importantíssimo que você reflita acerca da sua vida espiritual. Existe um ditado no mundo que diz que desse mundo nada se leva. E é verdade. Jó diz isso, olha, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. Nós não vamos levar nenhuma roupa, nem um calçado, nenhuma moedinha, nada. Vai ficar tudo aqui. E nós corremos atrás de todas essas coisas durante a nossa vida, né? É importante avaliarmos o ano de 2012, buscarmos em 2013 melhorar na área profissional, na área acadêmica, estudantil, na área familiar, em todas as áreas. Isso é importante, obviamente, faz parte da vida, mas, acima de tudo, avalie sua vida espiritual, querido. Avalie sua vida espiritual, irmã. Porque é sobre isso que Deus vai te pedir contas. Observe o que a palavra fala sobre esses irmãos de Éfeso. No versículo 15, a Bíblia fala que eles eram pessoas de fé. Eram irmãos que tinham fé em Jesus. Está no versículo 15. No versículo 15 ainda, nós vemos que eles eram crentes que tinham uma vida de amor e comunhão uns com os outros. No versículo 16, a gente observa que o apóstolo Paulo dava graças a Deus por eles. Agradecia a Deus pela vida deles, pela espiritualidade que eles tinham. E Paulo intercedia por eles. Veja agora no versículo 17. Para que Deus desse a eles espírito de sabedoria e revelação. Será que o apóstolo Paulo falou uma heresia aqui? De maneira nenhuma, irmãos, porque a palavra de Deus é infalível. Nós precisamos buscar ter um espírito de revelação e sabedoria na palavra de Deus. Muitos crentes leem a Bíblia e não entendem nada. Passou o ano inteiro indo na igreja, ouvindo estudo, sermão, mas o que você reteve? O que você aprendeu de fato? E Paulo diz que ele orava para que Deus lhes desse espírito de revelação e sabedoria. Amados, o inimigo trabalha para cegar os nossos olhos espirituais, para que nós não entendamos, não vejamos os mistérios de Deus contidos na sua palavra. O inimigo trabalha para tentar tapar os nossos ouvidos espirituais, para que a palavra de Deus não entre na nossa mente e no nosso coração. E o inimigo trabalha para entupir a nossa alma e nossa mente com tudo que seja fútil e desagradável a Deus, para nos afastar cada vez mais de Deus e nos afastar cada vez mais da casa de Deus e do conhecimento de Deus. E no versículo 17 ainda, a Bíblia fala que Paulo orava para que Deus lhes desse o pleno conhecimento de Deus. Nesse ano de 2012, você tem pedido para Deus, Senhor, eu quero receber o pleno conhecimento de Ti. Será que na sua existência você já tinha se deparado com Efésios capítulo 1? Um dos capítulos mais ricos dessa carta de Paulo aos Efésios, o primeiro. A gente lê bastante o versículo 5, que fala da eleição, da predestinação. O versículo 11 também, que nos fala da predestinação.
O versículo 13 nos fala do selo do Espírito Santo. Mas tem muitos crentes que não conhecem os versículos 15 a 23. Ou que passa assim, lê, não entende nada e fica por isso mesmo. Nunca ninguém na minha existência de crente e de pastor chegou para mim e falou: pastor, o que é espírito de sabedoria e revelação? Nunca. Eu acho que todos entenderam bem o que está dizendo a palavra, né? Mas eis aqui mais um sermão para a gente pregar mais para frente. E ainda no versículo 18, o apóstolo Paulo fala que ele ora a Deus. Veja, tudo que eu estou falando vem depois do 16. Ele fala da sua oração. E no versículo 18 ele diz que ele orava para que Deus iluminasse os olhos do coração. Olhos do coração. O que é olho do coração, irmãos? São os olhos espirituais, são os olhos da nossa alma. Com o olho físico a gente enxerga o que é físico, mas através da nossa alma, do nosso coração, dos olhos do coração, a gente lê esse livro, por exemplo, e a gente descobre mistérios de Deus aqui para nós. E o crente é movido por isso, irmão. O que move a vida do povo de Deus é o poder de Deus, é a direção de Deus, é o agir de Deus em nós. Então não confunda vida espiritual, vida cristã, com uma coisa monótona, sem graça, vazia. Não foi isso que Deus preparou para nós, irmãos. Isso é mentira do diabo. Vida cristã é uma vida alegre, é uma vida festiva, é uma vida atípica. Porque o mundo não sabe o que é isso. E o crente é diferente, porque ele tem o poder de Deus dentro dele. Não é como o mundo pensa. E quantos crentes estão hoje, irmãos, confusos, porque eles estão olhando para a Bíblia e para as coisas de Deus com os olhos do mundo. Eu queria desafiar você nesse final de ano a buscar essas dádivas celestiais na sua vida, muito mais, com muito mais afinco, com muito mais vontade, com muito mais desejo na alma, do que as pessoas buscam ouro e prata lá fora. Tudo isso, amados, que a Bíblia fala, que o apóstolo Paulo ora e pede a Deus, e fala aqui na carta aos Efésios, no capítulo 1, tinha o objetivo, era que eles pudessem compreender o tipo de vida cristã que Deus havia concedido para eles em Cristo Jesus, porque nem todos tinham conhecimento disso. E essa é uma realidade da igreja de hoje, queridos. Nem todos os cristãos hoje têm conhecimento do tipo de vida cristã que Deus planejou para eles. Isso é notório. A igreja evangélica hoje, nós não escapamos disso. Vive dias de calamidade espiritual pela falta de conhecimento da palavra. E o conhecimento não é só teórico. Pastor, eu já li a Bíblia toda. O conhecimento, amados, deve ser prático. E para ser prático, nós temos que reter no coração a palavra de Deus. E quantas vezes nós ouvimos e saímos da igreja, parece que nós estamos vazios do mesmo jeito. A gente carrega a bateria no domingo, chega na segunda-feira, já está na metade, na terça a bateria já está descarregada. Passa uma semana para se alimentar novamente. Que tristeza, amados, que é a vida cristã, sim. Uma vida cristã mundanizada, uma vida cristã longe desses mistérios de Deus, uma vida cristã onde não se fala, não se busca e não se vive o poder de Deus. É como se o Espírito Santo não existisse. Mas a palavra de Deus nos direciona, e eu creio que Deus estava ali, através do apóstolo Paulo, levando esses irmãos a abrirem os seus olhos, abrirem as suas mentes e os seus corações para coisas muito elevadas que eles ainda não tinham conhecimento. Por isso Paulo intercedia por eles, diz o versículo 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E por isso que nós temos que orar uns pelos outros também, irmãos. Hoje pela manhã nós fizemos isso. Nós gastamos 5 minutos orando uns pelos outros. E eu gostaria que nessa hora a gente fizesse isso de novo. Que Deus nos conceda fome e sede de Deus.
Que Deus quebre cadeias, que Deus quebre correntes, que Deus tire as amarras, que Deus abra os olhos espirituais, que Deus tire qualquer coisa que atrapalhe você de crescer no conhecimento da graça de Deus. Ó Pai, nós reconhecemos que sem a Tua ajuda, os nossos olhos espirituais não se abrirão. E nós clamamos a Ti, ó Pai, uns pelos outros aqui, suplicamos a Tua bênção. E assim como Paulo orou pelos Efésios, o Senhor abre os nossos olhos do coração. O Senhor revele para nós a Tua grandeza. O Senhor nos atraia cada vez mais para perto do Senhor. Nos livre do mal. Nos abençoe. Que a Tua igreja cresça, Pai. Cresça no conhecimento da graça. Cresça no conhecimento da palavra. Cresça no conhecimento do Teu poder. Cresça em número. Cresça, ó Deus, na saúde espiritual. Cresça na comunhão, no amor, na participação, na união, na fé. Faz a obra, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por esse momento de oração. Amém. Amados, qual é o conceito de aliança? Aliança, irmãos, significa pacto. Você tem um pacto com Deus? Pacto é aliança. Quando nós estamos em aliança, nós estamos em um acordo, em um compromisso. Marido e mulher têm aliança. Eles prometem no altar serem fiéis um ao outro. Eles prometem no altar cuidar um do outro. Meus amados, o nosso Deus fez uma aliança conosco. E a Bíblia nos diz que Ele é o noivo e a igreja é a noiva. E nessa aliança, amados, há um selo. E o que sela a nossa aliança, o que marca a nossa aliança, o que paga, o que dá valor à nossa aliança, é o sangue de Jesus. A nossa aliança provém de Deus. Ele fez uma aliança conosco, através do sangue de Jesus. E dentro de uma aliança, ambas as partes têm responsabilidades, têm compromissos. Deus prometeu coisas tremendas para nós. E Ele cumpre cabalmente tudo que Ele prometeu, porque Ele é fiel. É fiel consigo mesmo, é fiel com Sua palavra. Mas Ele também requer de nós a participação na aliança. Por isso, amados, o que Paulo diz a seguir aos Efésios, nós poderíamos chamar de bênçãos que requerem ações. E como é um texto demasiadamente rico, nós vamos então iniciar a partir de hoje uma série de sermões aqui em Efésios capítulo 1. Hoje nós vamos falar dessa primeira bênção que requer uma ação e que está no versículo 18. Diz o versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. A esperança do chamamento de Deus na nossa vida. Paulo orava para que Deus iluminasse os olhos do coração daquele povo, e nós oramos aqui uns pelos outros, suplicando isso a Deus, para que eles soubessem qual era a esperança do chamamento deles. Essa é a grandiosa bênção, a primeira grandiosa bênção que eu queria destacar nesse capítulo 1 de Efésios. Nós temos essa esperança, irmãos, porque estamos dentro de um pacto, dentro de um vínculo, dentro de uma aliança com Deus. E por isso nós esperamos em Deus. Você espera em Deus? Crente espera em Deus, né? Espera. Nós esperamos tantas coisas em Deus. Esperamos por dias melhores. Fica firme, dias melhores virão. Nós esperamos em Deus. Dias melhores para nossa casa, para nossa vida. Nós esperamos pela visitação de Deus no nosso lar. Oramos pelos nossos entes queridos que ainda não se converteram. Todo mundo tem aqui entes queridos que ainda não são crentes. E oramos para que Deus visite eles, toque nos seus corações. Ou talvez alguém que está doente, alguém que está enfermo. E clamamos a Deus pela visitação de cura.
Alguém que está desempregado, passando por necessidade financeira. Oramos para que Deus o visite, abrindo uma porta para essa pessoa. O que mais esperamos, irmãos? Esperamos pelo crescimento da igreja. Se você é membro dessa igreja, filho de Deus, você deve orar por isso e esperar isso em Deus. Porque se você não ora, devia orar. E se você ora, mas não espera, é porque você não está tendo fé. Temos que pedir isso para Deus. Nós esperamos por bênçãos que Deus prometeu. E essa é uma área que eu tenho falado bastante aqui nos sermões, acerca das promessas de Deus. Você conhece as promessas de Deus? Leia a Bíblia toda e vai colocando uma marca diante de cada versículo que contém uma promessa. Coloque a letra P. E diante de cada mandamento, coloque a letra M. E toda vez que você folhear a sua Bíblia, você vai ver promessas e mandamentos. Promessas e mandamentos. Promessas e mandamentos. Nós esperamos, amados, por transformações de nosso próprio ser. O cristão verdadeiro busca isso constantemente. Ainda hoje pela manhã lembrávamos de Paulo, o grande apóstolo e missionário da igreja primitiva, dizendo que haviam áreas em sua vida que precisavam ser mudadas. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse faço. Esse é o servo de Deus, que não se arroga em dizer, olha, eu sou o bom, eu sou o cara, eu sou espiritual, eu já estou num nível de transformação espiritual maravilhoso. Não, ele diz, olha, eu preciso melhorar ainda mais. Nós esperamos, irmãos, pela vontade de Deus em nossa vida, que ela se cumpra. Nós esperamos, enfim, amados, em Deus em todas as coisas. Esse é o caminhar do cristão, uma vida de esperança. Mas a esperança também, amados, na nossa vida é real, porque ela não é só uma teoria, uma coisa que se espera, mas não se sabe bem o que é. Não, a nossa esperança é prática. É aqui, agora. Não é somente a esperança do céu, mas é a esperança da bênção de Deus hoje na nossa vida. E se há muitas igrejas que priorizam a bênção, nós priorizamos os mandamentos de Deus. Falamos muito sobre eles. Mas vamos falar das bênçãos também. Porque a Bíblia fala das bênçãos. E como esse livro fala de bênçãos. Só que hoje em dia falar de bênção é quase ser chamado de herege. Não pode falar muito de bênção. Por que não? Jesus falou de bênção, a Bíblia fala de bênção. E nós temos que buscar as bênçãos de Deus. Talvez essa seja a causa do esfriamento espiritual de muitos crentes, que não buscam a bênção de Deus. Pedi e dar-se-vos-á. Jesus mandou pedir. Jesus mandou crer. A Bíblia diz que se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida somente, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. A nossa grande esperança é o dia da nossa entrada no céu. Essa é a grandiosa esperança do crente. A maior das bênçãos que nós esperamos é ver Jesus, é estar com Jesus, é ir morar com Jesus. Meus irmãos, o mundo em que nós vivemos é um mundo sem esperança. Nós convivemos com pessoas que não conhecem a esperança que Cristo dá. Onde está a esperança do mundo, irmão? No dinheiro. No dinheiro que talvez a pessoa nem tem. Em pessoas, em políticos, em bens materiais. Que esperança vazia, que esperança vã é a esperança que o mundo oferece. É uma esperança falsa, é uma esperança que não tem fundamento, porque todo homem é pecador e tudo passa, e no mundo não há esperança. A esperança que nós temos e em quem nós depositamos a nossa confiança está em Deus. Ele é a nossa esperança. Quando chegar a morte, o dia mais terrível, o que vai permanecer? Somente aquele que está firmado em Jesus. Somente aquele que recebeu de Cristo essas promessas. Somente aquele que tem a vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, amém, irmãos? Então nós temos esperança. Veja o que diz 1 de Pedro 1,3 sobre a esperança.
primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, nos diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Existe um ditado que diz assim que a esperança é a última que morre. Mas a Bíblia diz que a nossa esperança é viva. A nossa esperança não morre. Glória a Deus, irmãos. Nossa esperança não morre. A nossa esperança não tem fim. A nossa esperança não acaba. Porque Jesus é a nossa esperança. Como é bom viver assim, irmãos. Que bênção maravilhosa. E a impressão que dá quando lemos Efésios capítulo 1, a impressão que nós temos aqui é que aqueles irmãos não tinham ainda o entendimento completo da esperança de Deus em nós, da esperança do chamamento de Deus. Foi Ele que nos chamou das trevas para a luz. Não fomos nós que o amamos primeiro, Ele nos amou primeiro e por isso nós o amamos. Ele nos chamou e por isso nós viemos a Ele. E o seu chamamento é tão real na nossa vida que nos dá essa esperança. Não somente a esperança do céu, mas a esperança aqui agora. Meus queridos, a Bíblia nos exorta a não colocar a nossa esperança em mais nada que não seja Deus. Lá no Salmo 62:10 diz: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Não coloque nelas a sua esperança. Em Jó 1:21 está escrito: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus restituiu a Jó aquilo que ele havia perdido. Mas a esperança dele estava em Deus. Deus deu e Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo em que vivemos, irmãos, é um mundo de morte, de pecado, de dor. Um mundo que está aí agora já se preparando para a queima de fogos do ano novo. Que coisa mais superficial. Era Natal, tinha um povo lá, uns vizinhos lá nossos, lá gritando na janela. Gritando, tocando corneta, buzina. Tá, E que é isso? Gente louca. E olha que nós estamos no horário de verão, hein? Então meia-noite não é meia-noite. Você percebe como as pessoas lá fora se encantam com cada banalidade, com cada coisa superficial? E não tem esperança. Não tem salvação, não tem Jesus, não tem esperança. Mas a esperança do crente, amados, é uma das maiores preciosidades que nós temos. É a esperança que nos faz acordar todo dia e continuar caminhando com fé. Não é caminhando de qualquer jeito, é caminhando com fé, com alegria, com esperança, com Jesus. Essa esperança se revigora a cada manhã, porque lá em Lamentações a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade e a tua misericórdia. Meus queridos, mesmo nos momentos mais críticos, e talvez nesse findar de ano você pudesse aqui pensar em momentos críticos que você passou. Pensou aí em algum momento crítico? Talvez enfermidade, talvez falta de dinheiro, talvez uma conta que estava estourando, você não sabia o que fazer para pagar aquilo. Talvez um problema em casa, uma desavença, uma situação terrível. Quando o pai fala uma coisa, o filho entende outra, você fala A, o filho entende B. Você fala eu te amo, ele entende eu te odeio. Você fala eu quero o teu bem, ele fala não, você quer o meu mal. Você fica, meu Deus do céu, o que eu faço? Talvez você tenha passado por isso. Talvez um marido não crente, que judia da irmã, ou um pai, ou uma mãe, que não conhece a salvação em Cristo Jesus. Quantas coisas talvez você passou nesse ano,
E nós lembrávamos hoje pela manhã dos irmãos que Deus levou para a glória, que estão lá com Jesus, louvando a Deus. Mas aqui ficou a família chorando, com saudade daquele que se foi. Mas a vida é assim, amados. A vida tem desses momentos também. Nesse mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, e poderíamos parafrasear com Efésios, tem de esperança. Tem de esperança em Jesus, porque ele venceu, nós também venceremos. Os salmos, amados, nos revelam exaustivamente acerca da esperança. Eu vou citar alguns aqui, se você for rápido aí. Salmo 9,18 diz: pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Então, quando você estiver afligido, lembre-se, a esperança. Essa aflição não é para sempre. Deus é o Deus da esperança. Salmo 39,7 diz: e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Deus é a nossa esperança, amados. A resposta para os nossos dilemas está nele. Lemos o Salmo 40 hoje, versículo 1. Esperei confiantemente pelo Senhor, e não foi em vão a esperança do salmista. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo 62,5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Muitas vezes nós temos que calar a nossa alma, sabe? Porque a nossa alma faz tantas perguntas, a nossa alma faz tantas indagações, e nós temos que muitas vezes aquietar a nossa alma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. E o salmista diz: em ti, Senhor, a minha alma espera silenciosa. Salmo 65,5. Com tremendos feitos nos respondem em tua justiça, ó Deus Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Salmo 71,5. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Salmo 119, verso 116. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Deus não permitirá, querido irmão e irmã, que você seja envergonhado se você espera nele. Ele é fiel. Lembre disso. Mas pastor, como ele pode ser fiel a mim se eu sou tão infiel? Deus já deu um jeito nisso. Sabe como que ele é fiel a nós? Sendo fiel a si próprio. Ele é fiel a ele mesmo, ele é fiel à palavra dele. E por isso podemos confiar nele. Então ele é fiel às promessas que ele fez para nós. Porque se Deus fosse depender da nossa fidelidade, nós não teríamos mais esperança. Porque somos pecadores. E o Salmo 146,5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Você vive debaixo dessa esperança, meu irmão, minha irmã? Moço, moça, nossa igreja é tão privilegiada de jovens, adolescentes, mas você precisa conhecer a esperança que vem de Deus. Você não pode viver longe dessa esperança, ou aquém dessa esperança. Você tem que adentrar nessa verdade. Você deve mergulhar nessa verdade. Você deve buscar conhecer mais desse Deus na sua vida. Não subestime aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Deus te ama. Deus te ama. Deus cuida de você. Naqueles momentos difíceis que passamos, Deus estava do nosso lado, nos segurando pela mão, nos amparando, nos ajudando, nos carregando no colo até, porque Ele não desampara os seus filhos. Mas, amados, nós dissemos que toda promessa requer uma ação. Então, qual é a ação que essa primeira promessa requer de nós? Primeira promessa, primeira bênção que nós temos então neste contexto é a esperança do chamamento de Deus. Mas essa promessa, essa bênção requer de nós uma ação. E essa ação é a fé. Porque sem fé não há esperança.
Sem fé não há esperança em Deus. Não adianta falarmos da esperança como sendo algo bonito e é maravilhoso, mas sem a fé nós não conseguiremos viver dentro dessa perspectiva de esperança. A esperança é fruto da fé, e sem fé não há esperança, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E ainda, em Hebreus 11:1, a Bíblia nos diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Percebe? Fé e esperança. Então, amados, a esperança é gerada no coração do crente através da fé. Nós só temos esperança porque Deus nos concede fé. Mas você lembra o que nós falávamos há pouco aí sobre a fé? Acho que foi 1 ou 2 semanas. A fé precisa ser cuidada. A fé precisa ser regada pela oração, adubada pela palavra. Para que a fé cresça, você precisa tirar os espinhos que possam estar em volta dessa pequena plantinha que Deus semeou no nosso coração, porque os espinhos podem sufocá-la. Você precisa tirar os parasitas que tentam drenar as suas forças espirituais, todas as obras do diabo, todos os pecados, tudo aquilo que Satanás lança contra nós, é para tirar-nos a fé. E a fé tem que ser guardada dentro do coração como um tesouro precioso, para que ela não seja roubada de ti, meu querido, minha querida. Então, meus irmãos, a fé é algo tremendo que Deus nos concede. Lá em Efésios 2:8 nos diz que é um dom de Deus. É a graça de Deus, a fé. Através da graça de Deus, Ele nos concede a fé. Nós não temos como pagar, nós não temos como retribuir, exceto pela nossa vida de esperança, de fidelidade a Deus. É o mínimo que nós podemos fazer, mas nós podemos fazer muito mais. Podemos produzir fruto para Deus, podemos buscar o crescimento espiritual, podemos ganhar almas para Deus, podemos servir a Deus na sua casa, podemos fazer tudo o que Ele mandar a gente fazer. Amém, irmãos? Isso é fruto de fé. Isso é fruto na vida de quem espera, de quem tem esperança. Então, irmãos, o apóstolo Paulo orava para que Deus abrisse o entendimento daqueles irmãos, para que eles soubessem que eles pertenciam a um Deus e que nesse Deus eles tinham uma maravilhosa esperança. Mas, amados, essa esperança seria nutrida e fortalecida através da fé. E essa fé, da qual a Bíblia nos fala, não é algo teórico ou algo para a gente só pensar. A fé é prática. A Bíblia nos diz em Tiago que a fé sem obras é o quê, irmãos? Morta. Então existe fé morta. Poderíamos chamar de fé teórica, de fé superficial, de fé apenas de aparência. Isso não é uma fé viva, não é uma fé verdadeira. A fé não é contemplativa, amados, apenas. Tem o momento da contemplação. Esse é o momento onde nós paramos e ficamos contemplando nosso Deus pela fé. No culto, no estudo bíblico, no louvor, no seu momento de oração. Esse é o momento de contemplar as maravilhas de Deus pela fé. De imaginar Jesus curando os enfermos. De, pela fé, imaginar Jesus sentado aqui no nosso meio, porque Ele diz, eis que estou convosco todos os dias. E o nome dele é Emanuel, Deus conosco. Isso é contemplar a Deus. Pelos olhos da fé, mas a fé é prática. A fé não pode ficar apenas nessa contemplação. Veja o que acontece lá no livro de Marcos 11, 22 a 24, se você quiser apenas ouvir ou abrir a sua Bíblia. Marcos 11, 22 a 24. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. É uma ordem. Tenha fé em Deus, disse Jesus. Tenha fé. E se a fé é um dom de Deus, então Ele está dizendo, pratique a fé, viva a fé, põe essa fé em prática, meu irmão. Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo,
Jesus falando, Marcos 11, 22 a 24. Que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes em oração, crede receber, e tê-las eis. A fé gera esperança. E a esperança nos move a orar. Quem não ora pode estar perdendo a sua esperança por estar fraco na fé. Vamos praticar a fé? Vamos praticar a esperança? Vamos orar? Então, irmãos, é um tempo especial de buscar a Deus na igreja. Você busca a Deus em casa, eu sei que você ora, eu sei que você clama a Deus por sua igreja, pelas famílias, pelos enfermos, pelo pastor. Oh, Deus abençoa o pastor Paulo, derrama bênção sobre bênção naquela vida. Mas peça para Jesus colocar na sua boca as palavras. É só conversar com Jesus, é simples. O crente tem que saber orar. E Jesus repreendeu os seus discípulos ali naquele momento e falou para eles orarem. Tem de fé em Deus. E ele acaba o trecho dizendo, ore, e ainda que você peça para Deus tirar um monte e lançar no mar, ele vai fazer isso. Isso é fé. É a prática da fé. Isso é esperança. Porque esse monte, amados, não é uma montanha física no nosso caminho. Pode ser um monte da desesperança, um monte da angústia, um monte de problemas. Um monte da dificuldade, um monte do pecado, um monte da mágoa. Coisas intransponíveis. E a gente clama a Deus e Ele arranca isso do nosso caminho. Porque nós temos fé, e se nós temos fé, nós temos esperança, e Deus vai fazer a obra na nossa vida em nome de Jesus. Lá em Marcos 4, 39 a 40, os discípulos foram repreendidos porque não tiveram fé. Jesus puxou a orelha deles. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? A lição desse texto, amados, é que Jesus estava dormindo de propósito. Ele é o Deus soberano e ele sabia muito bem da tempestade, e mesmo dormindo, ele sabia da tempestade. Era para os discípulos orarem a Deus e pedirem para Deus acalmar a tempestade, e não ficarem desesperados. Mestre, socorro, nós vamos morrer, mestre. Acorda, mestre. Você entende? Nós não podemos apoiar a nossa fé em homens, nossa fé está em Deus. Se você tem oportunidade de orar, ore. Se você tem oportunidade de evangelizar, evangeliza. Não seja tímido. Jesus disse, vocês não têm fé. E lá em Mateus 14, de 28 a 31, Jesus chama a atenção de Pedro por causa da falta de fé. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E a gente olha isso e fala, olha, que homem de fé, hein? Que ousadia, que impetuosidade, que homem, né? Tremenda fé desse homem. Realmente, nesse momento, Pedro foi impetuoso, ousado, corajoso, como nós devemos ser diante dos mares da vida e das tempestades da vida. Como diz aquele cântico, né? Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Deus vai te dar fé, Deus vai te dar força. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir a fundo, para o fundo clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, irmãos, talvez nesse ano de 2012, nós tivemos momentos em que faltou-nos fé, faltou-nos coragem, faltou-nos esperança, confiança. E aí vem a dúvida, vem o medo, o vento bate no nosso rosto e a gente fica assim pensando, meu Deus, onde estás? Onde o Senhor está? Mas Jesus diz, Pedro, por que você duvidou? Porque você é um homem de pouca fé, Pedro. Mas, amados, é esse Pedro que Jesus transforma no grande apóstolo Pedro lá da igreja primitiva de Atos 2. Então Deus muda a nossa vida. Se você teve algum momento que você se sentiu assim, busque o Senhor. Alimente a sua fé, cuide da sua fé, não deixe a sua fé de lado, não deixe a sua fé jogada, largada, não, a sua fé é o dom mais precioso que Deus te deu, querido.
E essa fé vai gerar em você esperança, vai renovar você a cada dia. Então cuide da sua fé como uma joia preciosa. Lá em João 20, 27, quando Jesus ressuscitou, Tomé havia dito que só acreditaria se visse Jesus e se tocasse em Jesus. E Jesus se apresenta e diz: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Por isso que nós nos chamamos de crentes, irmão, porque Jesus chamou os que creem de crentes. Nós somos crentes, porque nós cremos em Jesus, cremos na palavra do Senhor. Amados, a Bíblia ainda nos diz que o Senhor Jesus abençoa os que não viram e creram. Aí nesse mesmo texto de João 20, versículo 29, ele diz: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. São esses, amados, que têm uma fé viva. E nós fazemos parte desse povo, amém? Nós não vimos Jesus e cremos em Jesus. Não vimos a manifestação da sua glória, mas nós cremos na manifestação da sua glória. Não vimos os anjos de Deus, mas nós cremos porque a Bíblia fala que eles se acampam em nosso derredor. Bem-aventurados os que não viram e creram. Meus amados, a esperança e a fé caminham de mãos dadas. Lá em 1 Coríntios 13, 13, um texto muito conhecido da igreja diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Veja, fé, esperança e amor estão unidos. Mas o maior destes é o amor. Você já parou para se perguntar por que o maior destes é o amor? E não é amor de namorado, não é amor pelo cachorrinho, mas não é esse tipo de amor. Não é amor por um bem material que você conseguiu obter. É bom ter esse tipo de amor para cuidar bem das coisas que Deus nos deu, não é verdade? Não é amor pelos filhos, que é um amor que tem que ser nutrido também, é um amor no lar. Não é o amor de marido e esposa e vice-versa, que é um amor também que tem que ser nutrido, porque isso traz bênçãos no lar. Mas o amor do qual a Bíblia fala aqui é o amor a Deus. E sabe por quê, amados, que a Bíblia nos fala que o amor é maior dos três? Porque quando chegarmos lá no céu, não existirá mais fé e esperança. Porque lá no céu nós já teremos tudo concretizado na nossa carreira espiritual. Não precisaremos mais de esperança porque já estaremos com o Senhor. Já teremos recebido aquilo que esperamos. E não precisaremos mais de fé porque estaremos ali ao lado do Senhor. E veremos o Senhor. E a fé é a convicção do que se não vê. Mas o amor é eterno. O amor durará para sempre. Então, meus queridos, que nesse final de ano nós possamos completar esse tempo fazendo esse tipo de avaliação. Como tem sido a minha caminhada na igreja? Não tente desassociar vida espiritual da igreja, irmãos. Isso é uma cilada do diabo. Tem muita gente caindo nessa armadilha dizendo: eu não preciso de igreja para ser um filho de Deus. Isso é uma mentira, porque Deus instituiu a igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Em João 6, está escrito que quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O crente verdadeiro, ele sente necessidade da igreja. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, cuidado. Não desassocie vida espiritual da igreja, porque é na igreja que crescemos espiritualmente. Amém, irmãos? Olha, meu irmão, minha irmã, cuidado. Porque se nessa avaliação que você fizer, você chegar à conclusão que você poderia ter feito melhor, esse é o momento de você mudar alguma coisa na sua caminhada. Mude o que tem que ser mudado. Em João 15, 2, ele diz que o ramo que não produz fruto, ele o corta. Cuidado, querido. Cuidado, querida irmã. E que você faça essa avaliação pedindo a Deus que Ele ilumine os olhos do seu coração, para que você conheça essa esperança do chamamento de Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos.
Pai, obrigado porque um ano passado na presença de Deus é um ano de bênção. Agradeça a Deus por todas as bênçãos que você tem recebido, meu irmão, minha irmã. Certamente Deus tem falado ao seu coração. Então, louve a Deus em seu coração. Talvez alguma coisa que você pediu ainda não veio. Mas lembra, Deus é o Deus da esperança. Não perca a esperança. Não perca de vista as promessas de Deus. Creia. Creia nele, ele vai fazer a obra. Então agradeça a Deus. Louve a Deus por todas as bênçãos que ele derramou sobre ti. Queria convidá-lo para se colocar de pé. Vamos ficar de pé, irmãos? Em espírito de oração e gratidão a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos, Senhor. Obrigado por essa viva esperança. A esperança que não confunde. A esperança que não morre. A esperança que não acaba. A esperança que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor. Abre os olhos do nosso coração, Senhor. Oh, Pai, tua palavra diz que iluminados os olhos do coração, possamos ver, ó Deus, e saber qual é a esperança do nosso chamamento. Não nos deixe perder a esperança, Pai. Parece que há tantos crentes nesse Brasil que perderam a esperança. E há tantos outros, ó Pai, que parece que vivem uma superficialidade. Uma superficialidade no conhecimento de Deus, uma superficialidade na comunhão, superficialidade no envolvimento com a obra. Pai querido, tem misericórdia da nossa igreja. E abençoe que ela seja uma igreja pujante, uma igreja avivada, uma igreja unida, uma igreja cheia de esperança, cheia de fé. Um povo, ó Pai, que caminha a passos largos, ó Deus, para um crescimento espiritual, crescimento na palavra. Um povo que evangeliza e que busca também o crescimento em número. Auxilia-nos, ó Pai. Nós reconhecemos a nossa incapacidade, nossa pequenez. Dá-nos fé, ó Pai. Ajuda-nos a ter essa fé viva, essa fé operosa, essa fé não só teórica, não só contemplativa, mas uma fé prática. Uma fé que nos leva a orar, uma fé que nos leva a caminhar sobre as águas, uma fé, Senhor Deus, que nos leva a vencer desafios, porque nós não estamos firmados em homens, mas estamos firmados em Deus. E é o Senhor que nos manda ter fé, e é o Senhor quem renova a nossa esperança. Que tenhamos essas bênçãos, ó Pai, nesse fim de ano, e que o ano de 2013 seja assim, marcado pela vitória. A vitória na oração, a vitória na perseverança, a vitória na fidelidade, a vitória na presença de Deus. Porque em Cristo Jesus, diz o Senhor, somos mais que vencedores. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.